Olá, galerinha! Tudo jóia? Bem-vindos a mais uma aula de português. Nesta aula faremos a correção dos exercícios do módulo 54 do livro 3 sobre ferramentas de apoio à apresentação oral. Lembra da nossa aulinha lá sobre apresentação oral? Assistiram? Gostaram? Vamos lá, conseguiram fazer os exercícios? Agora nós iremos corrigi-los, ok? Separe aí seu livro 3 para nós fazermos a correção, combinado? Página 61, galerinha, vamos lá. Exercício de aplicação. Responda as questões 1 e 2 com base no texto, aquele texto que nós lemos lá na nossa aula. Preze imitou seu cérebro para virar o anti-PowerPoint. Conforme o que o texto apresenta, para você, em que medida uma apresentação feita por um software como o Prezi auxilia na exposição de um tema como educação especial versus o ensino inclusivo, mencionado anteriormente neste capítulo? Lembra que esse texto nós lemos quando nós vamos falar de relatório? Nós lemos lá a diferença, essa oposição entre educação especial e ensino inclusivo. Você vai dar uma resposta pessoal. Essa aqui era para você escrever. Se você ficar com alguma dúvida com relação à sua resposta, pergunte para a Pro lá na nossa aula online. Combinado? A número 2 é referente ao texto. A eficácia do Prezi, ela pode ser justificada pelo fato de que esse programa, a alternativa B, funciona de forma parecida com a do nosso cérebro. Lembra que ele justifica quando ele fala lá, se ele for perguntar na sua cozinha, quais são os eletrodomésticos que você tem na sua cozinha? Você não vai fazer em uma lista, você vai pensar os lugares que tem na sua cozinha. Na minha cozinha, ali naquele canto é o fogão, depois é a geladeira. Então ele explica, na verdade, desta forma no texto. Lembram? Então é a alternativa B, tá, galerinha? Vamos para número 3. Releia o texto Educação Especial, Ensino Inclusivo. Se você tiver alguma dúvida, releia o texto lá novamente ou assista o nosso vídeo, porque tem a leitura lá desse texto, apresentado nos módulos anteriores. Caso você tivesse de fazer uma apresentação sobre esse tema, sobre educação especial, como você organizaria seu slide com o título Educação Inclusiva? Indique o conteúdo que estaria nele por meio de tópicos. Uma sugestão, o que você poderia falar? Educação inclusiva, o que é? Olha lá, voltada para as necessidades educativas especiais de todos os sujeitos alunos, não é verdade? Onde ela é desenvolvida? Desenvolvida em sistema regular de ensino. Qual é a prática que tem essa educação? Prática pedagógica coletiva, multifacetada, dinâmica e flexível, né, turminha? E o objetivo de uma sociedade inclusiva. Você poderia falar colocando esses tópicos e aí depois você explicar. Então, lembra, a gente coloca pouco conteúdo na nossa apresentação para nós conversarmos aí com os nossos telespectadores, certo? Com os nossos ouvintes. Uma boa sugestão? Veja o que você colocou, compare com a minha sugestão. Se tiver alguma dúvida aí também, anote para falar com a Pro na nossa aula online. Combinado? Agora virem a página, gente. Essa aqui foi a letra A, né? Agora a gente na letra B, virem a página. Na página 62, nós temos duas imagens, tá? Tem essa imagem 1 e a imagem 2. Para ilustrar seu slide, então você está falando aqui, né? Você veio e contou aqui que você vai falar sobre educação inclusiva, colocou todos esses tópicos aqui para ilustrar aí, né, o seu slide. Qual das duas imagens a seguir seria mais adequada? Por quê? Lembra que você está falando sobre, objetivo, uma sociedade inclusiva,
certo? Sistema regular de ensino, prática pedagógica, dinâmica e flexível, sobre educação inclusiva. Então, qual imagem? A segunda, né, turminha? A segunda imagem seria mais adequada, visto que mostra a inclusão na sala de aula, ao ter um cadeirante estudando com os outros alunos. Como observaram aqui, uma sala de aula, está fazendo atividade junto com os outros alunos, né, sendo incluído aqui nessa atividade. Não tem exclusão aqui. Agora, a primeira imagem, gente, ela ilustra o quê? Né? Infelizmente, é a nossa realidade aí, né? Muitas situações que nós observamos desta forma. Então, a primeira imagem, então, ela ilustra o quê? A dificuldade de acesso de um cadeirante, visto que as escadas impedem que ele vá ao lugar onde ele deseja ir. Então, aqui nós vamos ter a inclusão. Vamos pensar aqui, seria uma escola, uma escada assim para ele chegar. Não ia chegar nesse contexto aqui de fazer atividade com os alunos. Certo? Muito bem. Vamos para o número 4, ainda na página 62. O software Prezi foi criado. Lembra? Tá lá no texto que a Pro leu para vocês a nossa aula anterior. Foi criado na Hungria. Alternativa C. Acertaram? Muito bem, parabéns. Vamos lá? Número 5, uma questão do Enem. Vamos olhar? Olha só, reação das pessoas aí celíacas ao ler um rótulo sem glúten. Vamos lá. Que o curtir. Não contém glúten, então curtiu. Sem glúten e com sabor, melhor ainda, amei. Sem glúten e barato, hahaha. Irônico aqui, né? Porque barato. Já foram comprar algum produto que não tem glúten? Não é barato. Sem glúten, barato e gostoso. Uau! Mais surpresa aqui, né? Sem glúten, mas pode conter traços. Ixi, triste, hein? Sem, mas pode apresentar traços de glúten. Rótulo tá todo errado, muita raiva nisso aqui, né? Não se respeitando. Imagine se a pessoa aí, né, como a gente tá falando aqui, dos alérgicos ao glúten. Prestem atenção, olha só, como a pessoa ficaria na hora de ver. Esta imagem poderia ser usada em uma apresentação virtual que tratasse da doença celíaca. Ela ilustra a reação dos celíacos, pessoas sensíveis ao glúten, ao ler rótulos de alimentos sem glúten. Essas reações indicam que, em geral, os rótulos desses produtos, gente, e aí, o que indica? Variam na forma de apresentação de informações relevantes a esse público. Então, não segue uma ordem. Dá uma olhada. Nós temos aqui várias reações, ou seja, nós temos várias apresentações aí dessas informações. Então, encontramos de várias formas. Então, alternativa E. Certinho? A número 6 nós não iremos fazer, ok? Não vou pedir para vocês, a não ser que vocês queiram. Temos alunos aí que adoram fazer apresentação. Se vocês quiserem fazer uma apresentação, nossa aula está disponível, é só falar com a Pro para nós agendarmos um momento para você fazer uma apresentação para a sala de aula. Combinado? Fica a dica aí. Agora eu gostaria que vocês abrissem lá na página 63. A gente vai fazer o para conferir, tá? Do módulo aí 52 e 53. Então a gente vai fazer o do relatório, certo? Que nós fizemos exercícios, falamos um pouco sobre relatório e agora a gente vai fixar aí no para conferir. Vamos lá? A escrita de um relatório pode ser resultado do quê, gente? Lembra? De uma pesquisa, principalmente porque o relatório está sempre no meio científico, ok? Alternativa E. Vamos lá, o exercício número 5, ainda nessa página, olha só, fizemos o 4, vamos para o 5. Leia o seguinte trecho do texto. Prezi imitou seu cérebro para virar o anti-PowerPoint. Usado em aulas, palestras e reuniões de negócios, o PowerPoint é quase sinônimo de apresentação. Se no passado os concorrentes desse aplicativo da Microsoft se contentavam em imitá-lo, agora eles inovam.
E um dos mais bem-sucedidos é o Prezi. De acordo com esse trecho, gente, o que a gente pode tirar de acordo com esse trecho? Interpretação de texto aí, hein, galerinha? É a alternativa C. Por quê, ó? O que ele diz? O PowerPoint é um software tão usado, né, em aulas e reuniões que quase tem o mesmo sentido de apresentação. Lembra? Eu dei a dica para vocês aí na nossa aulinha, um spoiler, que nós não ouvimos, mas a pessoa fala assim, você trouxe a apresentação? Você fez a apresentação? Nós já falamos, você fez o PowerPoint? Você salvou o PowerPoint no pendrive? Você trouxe o PowerPoint? Nós usamos ele aí, tem o mesmo sentido que a apresentação. Então, PowerPoint igual a apresentação. É ou não é? Muito bem. Então, alternativa C. Espero que tenham acertado os exercícios aí. Se surgir alguma dúvida, não esqueçam de falar com a Prola na nossa aula online, ok? Um grande beijo, galerinha. Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula. Muito obrigada pela atenção de vocês. Tchau, tchau, galera.